Que alegria! Estamos no primeiro capítulo do nosso livro Mensageiros. Nesse livro conta a experiência do André, desde que ele deixou de ser o hóspede lá de nosso lar, quando ele era doente, né? Ele se considerava um hóspede lá da colônia e ele deixou de ser esse hóspede que só recebia os benefícios e passou a atuar. Então, ele começou a trabalhar nas câmaras lá de recebimento das pessoas que vinham da terra, e quanto mais ele trabalhava nesse auxílio aos recém-desencarnados, lembra que ele começou limpando o vômito lá naquelas câmaras? Ele começou falando das pessoas, com as pessoas que vinham e tal. E aí ele conta nesse livro aqui, dali para frente, quando ele começou realmente a colocar o seu serviço em apoio dos outros e como ele melhorou o espírito dele desde que ele começou a fazer isso. Aí aqui nesse primeiro capítulo ele compara como ele era quando chegou e como ele está agora. E ele, fazendo uma autoavaliação, assim, vendo suas próprias obras, fica muito feliz da conquista que ele teve. Então ele diz que ele deixou de ser aquela pessoa egoísta que pensava só na própria história, na própria dor, no próprio sentimento, na saudade que ele tinha de casa, na incompreensão que ele tinha, porque ele não entendia por que a esposa tinha casado de novo, por que os filhos nem lembravam dele. Então ele fica naquele egoísmo assim. E aqui ele conta que quando ele começou a trabalhar em prol dos outros, como isso foi mudando nele. E ele, claro, se dedicou bastante, ficou um tempo ali nessas câmeras trabalhando, aprendeu muito. E nesse dia específico aqui do primeiro capítulo, foi quando a companheira dele de trabalho, a chefe dele de trabalho, vem e fala para ele assim: André, você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras e com dedicação, com amor. Você já pensou em fazer outra coisa? Você sabe que eu tô indo para outro trabalho. Quem sabe você não consegue um trabalho lá no Ministério da Comunicação? Porque ele já tinha feito tanta coisa, ele já tinha evoluído tanta coisa dentro dele, ele já tinha melhorado tanto, e ela, claro, evoluída do jeito que era, já conseguia ver o futuro dele em outro lugar. Ela via que ele tinha o sentimento apropriado, que ele já tinha conseguido evoluir bastante nesse sentido de largar os afetos da terra, de conseguir enxergar a esposa como uma irmã a quem ele precisava ajudar, de conseguir enxergar o marido dela, o novo marido dela, como alguém que ele realmente deveria ajudar, e ele conseguiu tirar isso dele através do trabalho. Então ela, olhando todo esse progresso que ele tinha feito e a vontade, sabe, tudo é movido pela vontade, a vontade que ele tinha de ajudar, ela disse: quem sabe você vai procurar um trabalho lá no Ministério da Comunicação. E ele ficou: é mesmo, né? Poderia oferecer os meus serviços. E enquanto ele estava ali trabalhando, ele conseguiu esse desapego, que é uma coisa muito difícil. E ela disse para ele: você conseguiu deixar de trilhar velhas estradas. Essas estradas que a gente tem do egoísmo, da incompreensão, de achar que tudo é só pra gente. O mundo tá girando em torno do nosso umbigo. Todo desencarnado faz isso porque encarnado ele pensava assim: só vale a própria história, só vale a própria dor, só vale o próprio sofrimento. E quando a gente passa para lá, como disse Emmanuel na introdução, a gente pensa que vai mudar assim, num passe de mágica. Não, é a custa de serviço que a gente consegue mudar. E hoje ele olhava que todo esse sofrimento que ele estava serviu para ele como uma picareta. Ele chamou de alvião. Alvião, eu fui até olhar na internet o que era. Do lado é uma enxada e do outro lado é uma picareta. Então é uma ferramenta para trabalho mais grosseiro. E ele disse que a dor desse momento ali, enquanto ele estava trabalhando pelos outros, a dor que ele sentia, que ele não entendia, serviu como essa ferramenta, e ela ajudou que ele passasse desse estágio de egoísmo para um estágio de um amor mais iluminado. Construção mental, ele chamou. Ele disse que foi como se tivesse quebrado uma concha, né? Porque ele estava ali encapsulado nessa concha de dor e sofrimento, só dele, só dele, só dele, e ele conseguisse passar para o outro lado, para abrir a mente para o sol da bondade infinita. Que bonito, né? Aí ele disse que quando ele se sentiu órfão de afetos terrenos, é que ele conseguiu começar a trabalhar pelos outros na consciência universal. Ai, que legal, né, gente? Tomara que quando a gente desencarna, a gente consiga mesmo deixar esses afetos assim, que na verdade não é largar os afetos, é só largar o apego
apego que a gente tem por esses afetos, conseguir enxergá-los como pessoas que merecem o nosso tratamento, o nosso auxílio e ter um carinho por eles. E aí conseguir trabalhar pela sua própria evolução e pela evolução dos outros. Eu desejo isso para mim, desejo isso para você, que você consiga fazer essa transição logo após o teu desencarne igual o André fez. Até o próximo capítulo!